Graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, vamos falar sobre viver além das críticas. Daniel, capítulo 6, os versos de 1 a 5, dizem assim: Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino da Babilônia, e designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar conta a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas não conseguiram, não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Finalmente, estes homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do Deus dele. É interessante vermos isso, né? Que o que diferenciou Daniel de todos os demais sátrapas foi exatamente a sua integridade, a sua fé em Deus e a sua integridade. Isso fez com que Daniel se destacasse entre as pessoas que estavam à sua volta, a tal ponto de eles acharem nada contra ele. Disseram: se a gente quiser pegá-lo, vai ter que ser através da religião dele. E o texto nos deixa bem claro, né, que Daniel tinha grandes qualidades. As qualidades de Daniel eram tão grandes que o rei planejava colocá-lo sobre todo o império, à frente de todo o império da Babilônia. E olha que Daniel era um judeu, portanto era um súdito do rei, um povo dominado que havia sido trazido para a Babilônia. Mas esse Daniel, Deus deu graça a ele. E quando você pega o início do livro de Daniel, o livro de Daniel diz que Daniel foi com outros jovens levados para a Babilônia, e ali eles foram separados e comiam da comida do rei, da bebida do rei, e estudavam as leis da Babilônia. Ou seja, eles estavam fazendo a faculdade da Babilônia. E ali o texto diz que Daniel decidiu não se contaminar. Essa decisão de Daniel, de manter os seus princípios, de manter a sua fidelidade ao seu Deus, já mostravam quem ele era. Além disso, ele era um homem, além de íntegro, além de extremamente honesto, ele era um homem temente a Deus e muito inteligente. Por isso, ele se destacava. E aí, os outros sátrapas, né, tentaram de todas as formas pegá-lo, mas não conseguiram. E aí, eles pensaram: como que a gente pode fazer? E aí, o verso 5 diz: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. É interessante vermos isso, né? A gente ouviu outro dia uma palavra, alguém falando sobre cristofobia, que devia acabar a cristofobia. E aí eu vi também uma pequena palavra, acho que era 2 minutos e pouquinho, do pastor Ed Renekiewicz, e ele falando que o problema da igreja nunca foi a cristofobia. A cristofobia sempre existiu e sempre vai existir. Pessoas sempre vão se opor à fé, à nossa fé. O problema da igreja é a apostasia. A apostasia é o desviar-se, é de dentro da igreja. Os graves problemas da igreja não estão fora da igreja, é dentro da igreja. Se você olhar o Senhor Jesus, ele não veio condenando o povo judeu, ele sempre condenou a liderança do judaísmo. Aquelas pessoas que elas usavam a liderança para o seu bem próprio. E hoje vivemos muito isso no nosso país e no mundo de uma forma geral. Os líderes religiosos, os líderes, especialmente os líderes evangélicos, eles querem ser reconhecidos pelo poder que eles têm. E o poder que eles querem demonstrar é o poder político. E aí eu me lembro muito daquela cena, né, registrada. Conta-se que o Papa Leão X, certa feita, entrou na sala de tesouros do Vaticano, e aí um bispo acompanhando, ele viu toda a riqueza e ele falou para o bispo: irmão, graças a Deus não precisamos dizer como João e Pedro: não tenho ouro e nem prata.
O bispo olhou para ele e falou: irmão, mas infelizmente já não podemos mais dizer: levanta, toma o teu leito e anda. A igreja buscou e adquiriu o poder temporal, mas infelizmente perdeu o poder espiritual. E aí se envolve com política, com politicagens, com governos e esquece a nossa missão. A nossa missão é pregar o evangelho. A nossa missão é viver em integridade, é viver em justiça. Mas e a cristofobia? Sempre houve. E é interessante que na época mais perseguida da igreja, o apóstolo Paulo escreve: os cristãos da casa de César o saúdam. Ou seja, até na casa de César, o sanguinário, o cruel, que na época era Nero, o mais cruel dos cruéis, haviam santos. E a perseguição continuava. Por isso, não temamos perseguições, se nós estivermos vivendo como Daniel, vivendo reta e integramente, nós não teremos esses problemas. Se como Daniel nós formos fiéis, honestos e formos diligentes e nunca negligentes, o Senhor nos recompensará. Estamos chegando ao final da semana, quero convidá-lo a estar conosco domingo nas redes sociais da PIC Taguatinga para o nosso culto de domingo, às 19 horas. E na próxima semana, às 19 horas, estaremos de volta com pequenos textos, grandes verdades. Fique em paz, bom final de semana, que Deus nos abençoe e até lá. Fique em paz.